Pessoal, lembrando a vocês das nossas camisetas da Etiba, tá lá no nosso site, então aproveita. Olha só, pessoal, olha que bacana, bonita, hein? Corre lá, juntos pela vida, defendendo aquilo que a gente acredita, a vida humana, que é a base de todos os outros direitos. Vamos lá, adquira a sua também e seja esse sinal nesse mundo perdido, sem referência. lojadaetiba.com.br. Entra lá e você vai encontrar essa camiseta e outras também lindíssimas da nossa loja, tá? E agora vamos pro assunto e chibata neles! Deixa eu fazer uma partilha bem sincera com vocês aqui. Imagina a seguinte situação: um ônibus onde estão ali pessoas comuns, aposentado, idoso, a senhora, o jovem, a criança, a mulher grávida, o operário, todo mundo pegando o ônibus. E na parte ali da frente do ônibus estão aqueles bandidos, gente à toa, que não tá nem aí pra nada, que só quer baderna. Imagina aqueles jovenzinhos, né, maconheiro que não quer saber de nada. E aí, de repente, quem tá dirigindo o ônibus também é um dessas turmas aí. De repente, sai alguém lá do fundo, que tá sentado junto ali da sua esposa, do seu filho. Eu quero dizer, um cidadão comum, uma pessoa honesta, trabalhadora. E diz o seguinte: olha, eu vou assumir o controle desse ônibus. E aquelas pessoas que estavam ali acostumadas em dirigir o ônibus e controlar a baderna toda, dizem que não, jamais, você nunca vai assumir esse ônibus aqui, porque a maioria não vai permitir. Então, esse homem diz em voz alta no ônibus: quem concorda, quem está de acordo com que eu assuma a direção desse ônibus a partir de agora, levante a mão. E para surpresa de todos, foi a maioria do ônibus. Então, eles tiveram que sair da poltrona da direção e esse homem assumiu. Essa comparação que eu faço é em relação ao governo do Brasil. Até nas últimas eleições, nós tínhamos os socialistas, os comunistas tomando conta e decidindo por nós, pelo brasileiro, sendo que a maioria da população eram conservadores. São famílias, pessoas comuns como eu e você, as pessoas que estão preocupadas em pagar a conta de água, pagar a matrícula do filho. Essa era a preocupação da maioria das pessoas, que não estão preocupadas muito com ideologias, com militância, nem nada. Então aqueles que estão ocupados com militância, com ideologia, eles ficam por conta de querer assumir o poder e aparelhar os diversos setores do governo. Foi isso que aconteceu por muitos anos no Brasil. E aquele homem que sai lá do fundo do ônibus, na nossa analogia, e senta para dirigir o ônibus, é um homem honesto, um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Era um homem perfeito? Óbvio que não. Tinha seus limites, seus defeitos, assim como qualquer um naquele ônibus. Mas era alguém que era honesto, que queria fazer o certo. Mas ele sabia também que ele ia sofrer muito por causa disso. Mas só que acontece o seguinte, gente: quando esse homem assumiu a direção do ônibus, aquela turminha ali que estava acostumada a direcionar o ônibus para onde queria, não aceitou a decisão da maioria dos que estavam no ônibus e começaram a bater no motorista, a xingar o motorista, começaram a dizer para aquelas pessoas que estavam no ônibus atrás: olha, ele atravessou o sinal vermelho, e era mentira. Olha, ele atropelou a velhinha, e era mentira. Ah, não, ele não atropelou a velhinha, mas ele é conhecido do cunhado pedreiro do vizinho do leiteiro, do cara que atropelou a velhinha. E começaram a xingar e bater. O problema é que esse ônibus está na autoestrada. E se esse ônibus cai, capota, morre todo mundo. Agora eu contei tudo isso para apontar uma situação específica: a do silêncio da maioria do ônibus, dos trabalhadores, do operário ali, da mãe de família, do idoso, do jovem, que estão ali atrás do ônibus e que, de repente, vendo aquele motorista apanhar, ser acusado de tudo quanto é coisa, não fazem absolutamente nada. São incapazes de reconhecer aquela injustiça que está sendo feita. O cenário político brasileiro que nos encontramos é muito delicado, porque o establishment, aqueles que contêm o poder e as influências, estão completamente indignados, porque o Bolsonaro tem levantado novamente o país e tem combatido ideologia de gênero
aborto e todo tipo de abuso, a perseguição aos cristãos, defendendo os cristãos, inclusive em países cujo Brasil tem acordos comerciais, usando desta influência do presidente da República para reivindicar a proteção a estes cristãos, tem restaurado a economia, tem feito pela infraestrutura do país coisas que desde a redemocratização do país não havia sido feito. São recordes e mais recordes sendo quebrados o tempo inteiro. Tá aí a defesa. Os índices de criminalidade têm caído vertiginosamente. O número de propriedades invadidas pelo MST, por exemplo, também tem caído, quase chegando a zero. Enfim, tem muita coisa sendo feita pelo bem do brasileiro e a gente, cidadão comum, que estamos aqui na nossa vida preocupado com as nossas coisas, nós estamos vendo ali o motorista apanhando, sendo escorraçado, né, sendo vítima de injúrias, de mentiras, de quase a totalidade dos meios de comunicação, de boa parte dos políticos. Por isso me senti na obrigação de fazer esse vídeo. Eu sei que é um vídeo polêmico, né? Quando se trata de política, de político principalmente, tem aqueles que falam, ah não, você não pode misturar essas coisas, Tiba. O problema, gente, é que nós estamos no mesmo barco, ou melhor, no mesmo ônibus. E se tem alguém fazendo alguma coisa de bom, de bem feito na nossa nação, nós temos por dever de justiça reconhecer isso. Claro que não é encobrir os erros e fazer de conta que é um governo perfeito. Não é. Não estou falando para você deixar de criticar. Não, é possível fazer todas as críticas, né, que são pertinentes ao governo. Não é isso, mas também não é justo ver o que está acontecendo e ficar simplesmente observando para ver o que vai dar. A situação do Brasil não é confortável em todos os sentidos, tá? Estou falando da infraestrutura, da economia, mas também das questões políticas. Não é uma situação confortável e ideal. Lutamos para que tenhamos um país, de fato, com princípios cristãos, que defenda os valores inegociáveis da vida humana, de todas as ações que sejam corretas segundo a norma moral da Igreja Católica. Óbvio que esse é o nosso objetivo final, é isso que nós queremos para a nossa nação. Queremos uma nação que tenha Cristo como centro da vida da nação, é isso que nós queremos. Agora, cada passo que se é dado nesta direção, para que se restaure a ordem social, né, que se proteja os valores, os princípios que são a base de qualquer civilização, todo movimento nesse sentido precisa ser reconhecido, precisa ser sim elogiado e precisa ser sim protegido de alguns absurdos, de algumas injustiças que são feitas. Eu sei que o presidente ele não está sozinho, grande parte da população está com ele porque já percebeu todo esse movimento contra ele, mas as pessoas que estão contra o motorista do ônibus parece que não estão percebendo, estão cegas pelo ódio e eles estão torcendo que o ônibus caia na ribanceira. Mesmo que isso custe a vida de muitas pessoas e a vida deles mesmos. Mas o ódio é tanto que cega a visão dessas pessoas. Elas não conseguem enxergar que é hora de torcer para que o Brasil dê certo, que o Brasil vá para frente, que o Brasil restaure seus princípios, seus valores, não permita que essas ideologias, aborto, ideologia de gênero, né, o ódio contra o cristianismo, contra os valores, contra a família, possa persistir e se tornar quase que institucionalizado. Foi isso que estava acontecendo nos governos anteriores. Eles estavam institucionalizando a morte, institucionalizando a promiscuidade, institucionalizando a luta contra a família, contra a fé. É isso que nós presenciamos nos governos passados. E agora que nós temos alguém que está disposto, apesar dos seus inúmeros limites e defeitos, mas que está disposto a fazer o que é certo, uma pessoa honesta, eu vou ficar no meu mundinho, na minha poltrona lá observando só o motorista apanhar. Isso também eu acho que não é o certo e por isso que eu faço esse vídeo. Eu sou sim apoiador do presidente da República. Eu não tenho filiação partidária nenhuma, eu nunca fiz assim uma militância política. Não, comemorei a vitória do Bolsonaro, sim, né? Comemorei, fui para as ruas, buzinei, até minha buzina queimou por causa disso, comemorando a vitória porque foi um marco na nossa história. Votei, obviamente, nele, mas se eu faço esse vídeo, não é por interesse nenhum, eu não estou ganhando nada com o governo, senão por uma questão de justiça. Muitas pessoas estão cegas, muitas pessoas são boas, reconhecem isso que eu estou falando e concordam comigo, elas ficam caladas, se sentindo coagidas, porque não, aí a oposição, né, os esquerdistas, aqueles que são contra o governo, né, eles vão me taxar de radical, aqueles que são da igreja também vão falar, você não tem que misturar esses assuntos, tudo, aí coloca tudo no mesmo balaio, né?
tudo que é política. Na política é ruim, política necessariamente é ruim, não tem que se mexer com isso. A própria doutrina social da igreja qualifica a política como uma das formas mais efetivas de praticar o bem comum. É um serviço. Eu não acho que estamos numa situação ideal, mas eu acho que nós demos um passo muito grande, estamos avançando, porque eu penso muito num Brasil que eu vou deixar para os meus filhos. Um dia eu vou passar, todos nós vamos passar e vamos deixar para os meus filhos. Eu fico pensando, que tipo de país que eu quero deixar para os meus filhos? Que tipo de governo eu quero no meu país? Isso é muito importante, a gente não pode fugir desse tema, né? Eu protelei muito esse tema, eu sei, mas agora eu quero deixar isso registrado. Nós precisamos fazer as opções que achamos corretas. E eu acho correto agora, neste exato momento, né, defender a postura do presidente. Não estou falando que tem que fechar os olhos, como eu disse, para alguma coisa ou outra que o governo fez de errado, uma decisão que ele tomou que foi equivocada. Não, nós podemos sim, devemos fazer críticas a este processo governamental, às ações do legislativo, do judiciário, do executivo também, principalmente, mas a gente não pode deixar de perceber também e ressaltar aquilo que é bom e que foi acertado, porque se nós não fizermos isso, nós que somos a maioria do povo, somos conservadores, somos famílias, somos cidadãos comuns, se nós não fizermos isso, né, aqueles que estão na frente, que têm boa intenção, serão massacrados por grupos poderosos, políticos poderosos, meios de comunicação poderosos que estão dispostos a qualquer coisa para retomar novamente o poder. Deus abençoe e até um próximo vídeo.